Podcast Tênis Brasil, com José Newton Dalcin. O tênis brasileiro ganhou manchete nos últimos 2 anos com a grande ascensão de Beatriz Haddad Maia. Agora se agita com a expectativa de termos novamente um nome de peso para brigar por grandes títulos no circuito masculino, o grande talento João Fonseca. Mas será que o tênis brasileiro desta vez está preparado para aproveitar essa onda e fomentar de vez o esporte? O podcast Tênis Brasil desta semana traz convidados para debater esse tema tão importante. E eu começo com o ex-profissional, técnico, empresário, uma das pessoas que mais conhece a fundo o tênis brasileiro, Marcelo Meyer. Marcelo, antes de tudo, obrigado por tua presença novamente aqui no podcast. Eu já quero saber de você como é que você enxerga isso. Nós vamos saber escolher frutos, não? Tudo bem, Zé Newton? Tudo bem, pessoal? Indo assim, direto, vai, na sua resposta. Indiscutivelmente, na minha opinião, o tênis brasileiro hoje está muito mais preparado do que na época do Guga, por exemplo. Né? Por quê? Porque desde Bia Haddad, até um pouco antes, eu diria, né, que nós temos uma situação completamente diferente no nosso cenário tenístico. Ou seja, começando, na minha opinião, quem forma jogadores de tênis são os clubes através das suas escolinhas. Sim. E as escolinhas de tênis hoje, na grande maioria dos grandes clubes, principalmente, tem uma estrutura melhor, tem professores mais capacitados que participam de bons cursos de capacitação, não é verdade? Os clubes estão interessados, né, em fomentar essa geração nova de crianças dentro do tênis. Então nós começamos por aí, tá certo? A partir daí, eu diria também que, na minha visão, o maior responsável pelo que está acontecendo hoje com relação ao crescimento do tênis no Brasil são as TVs por assinatura. Ou seja, hoje, o público que nunca viu tênis, por exemplo, tem a oportunidade de assistir todos os grandes torneios, né, do circuito mundial, desde os torneios de Grand Slam até os torneios de um nível menor. E isso, logicamente, principalmente para crianças, é uma motivação a mais, na verdade. E isso, claro, você gosta de um esporte e se identifica, se você tem condições, você vai querer praticar esse esporte. Então, eu diria que isso, sem dúvida nenhuma, teve uma responsabilidade muito grande no desenvolvimento do tênis brasileiro. Né? Aí nós temos, o que eu posso dizer? Nós temos hoje no Brasil, né? Não hoje, mas nos últimos anos, uma quantidade enorme de torneios profissionais de todos os níveis, desde os torneios Futures, Challengers, né? O Rio Open, que é um grande torneio ATP Tour, e isso ajuda muito o desenvolvimento daqueles jogadores que saem do juvenil e estão querendo ir para o circuito profissional. Né? Porque você joga em casa, é um custo financeiro muito mais adequado para você poder tentar participar desse circuito do que era no passado, que ou você tinha muito dinheiro para ficar na Europa 10, 11 meses por ano, nos Estados Unidos, ou você não tinha a menor oportunidade por mais talento que essa garotada tinha. Então, esses são apenas alguns, né? Eu poderia citar mais alguns, né? Por exemplo, o trabalho da Confederação Brasileira de Tênis nesses últimos, vamos dizer, 5, 6 anos foi muito bom, conseguiu patrocinadores esses com verbas dedicadas para juvenis viajarem para o exterior, para patrocinar torneios de tênis, né, infanto-juvenis, são circuitos muito bons. Ou seja, a situação hoje é completamente diferente da época do Gustavo Kirchner, na verdade. E hoje, o nosso porta-bandeira, que temos, né, são aquelas exceções às regras, que é o João Fonseca, né, que é um fenômeno, né, muito carismático, se apresenta bem, menino educado, menino com a cabeça no lugar. Eu fiquei uma semana com ele no Paraguai, no começo do ano passado,
né? Foi um challenger que, inclusive, ele chegou na final do torneio, e eu observei bem o comportamento dele todos os dias, dentro da quadra, fora da quadra principalmente. Acompanhei muito de perto o trabalho da equipe, né, que cuida dele, liderada pelo Guilherme Teixeira, gente responsável, dedicada, humilde, não estão querendo inventar a roda, não tem que inventar a roda, é muito trabalho, sem muita loucura, sem querer, que a planilha da planilha do sentimento do... Pessoal, coisa simples, é trabalho, é foco e trabalho. Eu observei muito bem o trabalho e o conceito dessa equipe do João Fonseca e, logicamente, dele. Então, essas coisas, não é? Eu poderia acrescentar ainda as redes sociais. Sim. Hoje em dia, quanta gente, não consigo nem dimensionar, mas quanta gente acompanha tênis, acompanha os tenistas principalmente, por conta das redes sociais. Na época do Guga, né, eu tive a felicidade, você estava lá comigo na época, pela TV Record, depois pela extinta TV Manchete, nós trazíamos, né, eu fazia os comentários junto com o Rui Viotti, depois com outros grandes narradores, mas a gente contava numa mão os grandes torneios que a gente conseguia mostrar para o Brasil, vendo o Guga jogando. Né? Era um torneio de Grand Slam, olhe lá, ainda brigando lá com o dono lá da Rede Record, que era a semifinal do Guga, era no horário do Raul Gil, era uma confusão para a gente entrar no ar naquele momento, era uma briga, alguém lá tinha que convencer o bispo que o Guga ia chegar na final. Enfim, situações diferentes. Então, a pergunta, assim, eu já fiz uma análise geral de como eu estou vendo, que eu acho muito importante. Outra coisa muito importante, né, que você apoia muito, já há muitos anos, são os projetos sociais. Não apenas, né, de dar oportunidade para uma garotada aprender um ofício, seja como professor de tênis, ou como juiz, ou como árbitro, quantos saíram desses projetos sociais, mas até a possibilidade de ali dentro você detectar um grande talento. Né? E estamos vendo hoje no Brasil, em várias cidades, vários projetos sociais, né, muito interessantes. Então, isso também ajuda em todo o desenvolvimento do nosso esporte. Então, olha, estou muito confiante, estou muito otimista. Né? Eu estou com 72 anos, comecei no tênis com 6, 7 anos de idade, eu já vi de tudo nessa vida, mas eu posso garantir para vocês que o momento que o tênis brasileiro está passando hoje é, sem dúvida nenhuma, né, principalmente nesse aspecto que estamos falando, né, do que fazer com esses jogadores, é o melhor de toda essa minha vida, desses aí mais de 65 anos dentro das quadras de tênis. Então, essa é a minha avaliação sobre esses cenários, Nilton. Antero, sabe que eu sempre cobrei da CBT, cobrei das entidades oficiais, uma coisa que eu acho que sempre faltou para o tênis brasileiro, e acho que isso ajudaria muito a gente, que é vou chamar de olheiro, né, para olhar bem a expressão do futebol, né? É aquele cara experiente, é você, é um Kiro Maíra, é um Thomas Koch, é uma Patrícia Medrado, que viaja o país, vai ver aquele campeonato lá no Nordeste, que ninguém viu, né, que ninguém sabe o que está acontecendo, e observe o talento. Né? A gente é muito reativo, a gente espera a coisa acontecer, caso do João Fonseca, que é uma estrutura totalmente pessoal, não foi montada. Agora que ele apareceu, está todo mundo em cima dele. Mas a gente não se antecipa, a gente não é proativo, a gente é reativo. Né? E eu acho que isso ajudaria muito o tênis. Putz, concordo plenamente, Zé Nilton, assina embaixo. Excelente essa sua observação. Né? A gente vê tanto isso no nosso futebol. Às vezes tem mais olheiro do que propriamente jogadores de talento. Mas, enfim, é fundamental. É fundamental. Eu diria assim, olheiros que não têm interesse particular, claro, em orientar ou mostrar para uma confederação ou para uma empresa interessada em patrocinar jogadores. Quer dizer, como a gente diz numa gíria popular, sem ter o rabo preso com ninguém, realmente você orientar nomes e talentos que a gente consegue, não é, com toda essa vivência, a gente tem um olho clínico mais apurado.
Logicamente, tudo é possível acontecer no desenvolvimento de um jogador. Mas, logicamente, você está indo num produto que tem mais chance do que um produto que alguém que não tem tanto conhecimento pode achar que vai jogar bem. Não é? Então, acho que seria um trabalho muito interessante, na verdade, e tenho certeza que muitos desses profissionais, onde eu me incluo, fariam isso filantropicamente, sem nenhum interesse, muito pelo contrário. Né? Eu acho que quem tem interesse não pode nem entrar nesse jogo, porque aí a situação fica, né? Começa a haver aí um conflito de interesse que não é bom para ninguém. Mas excelente essa tua colocação, Zé. Você sabe que uma vez eu estava com o Thomas Koch lá em Porto Alegre, vendo uma Hegerdal de 14 anos. A gente foi ver lá que era até feito na Sojipa, era na outra sede, de 14 anos. E eu fui ver lá um garoto que estava super bem, e o Tomás também. E a gente ali vendo o jogo e tal, de repente o Tomás vindo a mim e falou assim, olha que coisa incrível. Nós viemos aqui para ver aquele menino, mas quem joga realmente bem é o outro menino. Olha que coisa doida. Quer dizer, isso que eu falo que falta, é esse olhar, né? Esse cara que percebe que aquele garoto tem uma chance. Claro, no tênis nada é 100%, quer dizer, a gente não pode apostar em nada, mas você dá uma oportunidade, uma estrutura para de repente é essa coisa que você enxergou, né? Então esse exemplo do Tomás eu cito muito porque eu acho que é bem por aí, Marcelo. É bem por aí, Zé. Uma ótima observação. Espero que a entidade, né, os seus dirigentes assimilem e aceitem bem essa sua observação, essa sua ideia, porque é realmente o que você falou. Isso já me aconteceu muitas vezes. Eu vou dar um exemplo do Meligeni. Meligeni, você não vai acreditar. A Paula, irmã do Fernando Meligeni, você vai lembrar, ela trabalhava para mim naquela minha academia no Morumbi, ali atrás do Novo Hotel, naquela época ali, naquele bairro, esqueci o nome agora. Muito bem. E o Fernando vinha, ele tinha voltado da Argentina, já não era mais juvenil, e no profissional, com aquele jogo dele de juvenil, não ganhava uma rodada, sem patrocínio, enfim. O que aconteceu? Eu treinava naquela época o Cássio Mota, o Saliola, o Kyriakos e o Odair. E o Fernando vinha, ficava olhando o nosso treino, eu via aquela cara dele, puta, coitado do moleque, meus moleques aqui, com uma estrutura perfeita, com patrocinador, com roupa, com raquete, e ele, um cara que eu conheço desde os 10 anos, joga bem, ficou na Argentina um tempo, teve essa vivência, e tá aí, vamos dizer, meio que jogado. Estava meio que jogado. Olha o que aconteceu. Nós fomos para o Guarujá, um torneio daqueles, lembra aqueles torneios Challenger grandes, quase nível de um ATP Tour, né, de 250. Muito bem. Primeira rodada, Cássio Mota contra o Meligeni. Eu com o Cássio Mota, estou ali na quadra para curtear o Cássio, e, enfim. Para resumir rapidinho, o Fernando enfiou um 6-3, 6-2 no Cássio em 1 hora e pouco. Eu não tinha 18, 19 anos. E o Cássio era o número 2 do Brasil na época. Um cara experiente, estava lá 200 anos no circuito. Muito bem. Aquilo para mim, olha que loucura, tocando no que você falou, ali foi o copo, foi assim, fundamental para que na semana seguinte, na segunda-feira, quando o Fernando veio lá na academia, aquela do Morumbi, eu falei, Fernando, vamos conversar, eu vou te dar uma chance. Então, é exatamente o que você falou. Às vezes você vai ver uma coisa, né, o observador, e ele acaba encontrando outra. E foi o que aconteceu no meu casamento com o Fernando Meligeni. Foi exatamente isso. Magnífico. Marcelo, para a gente terminar, eu acho que uma outra coisa que a gente precisava tocar era a questão de estrutura do tênis brasileiro. E eu falo aí na questão de a gente ter um estádio, de ter um centro. Perdemos aí agora o Centro Olímpico do Rio, que nunca foi para frente. Agora parece que definitivamente não vai existir mais. E a gente não tem lugar para fazer um grande evento. Se a gente, João Fonseca vira top 10, a Bia também vira top 10, a gente faz um grande torneio do Brasil, onde vamos fazer? Sempre improvisado. Claro, o Rio Open faz um trabalho magnífico, muito bem improvisado lá no Jockey Club, mas não temos uma estrutura definitiva, né? E o Rio Open, se tivesse calculada para 10, 15 mil pessoas, lotava 10, 15 mil pessoas. É que não dá, cabe 6, então vai 6. Né? Então eu acho que ainda falta isso, podemos brigar por isso, não? Sem dúvida nenhuma, Zé. Eu vejo o sofrimento que as pessoas que amam tênis têm para conseguir comprar um ingresso no Rio Open,
Um dia sim, um dia não, me liga alguém, Marcelo, me ajuda, eu não estou conseguindo. Aí eu ligo para um, mas não tem mais. Mas como não tem mais? Não, porque a metade já foi vendida, outra metade são dos patrocinadores, enfim. Não tem jeito. Não tem nem cambista consegue comprar o ingresso para revender na porta pelo preço que quiser. Esse é o tamanho do problema. Muito bem. Um outro exemplo, né? São Paulo, uma das maiores cidades do mundo. Né? A Billie Jean King Cup, quando nós jogamos contra a Alemanha, nos primeiros 2 dias, o Ibirapuera totalmente vendido. Sim. E teria vendido 10 Ibirapueras naquele confronto. A Bia no auge, né? Alemanha, um baita jogo, essa coisa toda, e foi aquilo lá, né? Quem conseguiu, conseguiu. Então, o que eu acho que falta, não só para o tênis, mas falta em São Paulo, principalmente, ou alguma outra grande capital, uma estrutura esportiva que você vá fazer. Porque só fazer um estádio, para você ter 1, 2 torneios de tênis por ano, a conta não vai fechar. Claro. Agora, uma estrutura esportiva de multiuso, né, onde você vai fazer show de rock, vai alugar uma vez ou outra para uma igreja, você vai fazer lá um beach tênis, e o tênis, claro que cabe. Não é? Eu não estou enxergando os grandes empresários e investidores no Brasil, com raríssimas exceções, ainda não perceberam o tamanho da demanda que existe para esse tipo de estrutura física para esses grandes eventos. Não é? Nós iríamos adorar, né, Zé? Estou vendo aqui o Rolling Stones aí na tua sala. Imagina trazer um Rolling Stones e ter uma estrutura bonita, claro, né, organizada, com estacionamento, com uma logística boa. Mesmo que seja um pouco mais afastado, não tem problema. Né? A gente vê o autódromo de Interlagos lá, o Lollapalooza e todos os outros. A turma vai. Claro. E aquilo meio que foi um puxadinho, né, dentro daquele negócio, porque você não tem estacionamento, não tem... Enfim, importantíssimo, né, que as grandes cidades, principalmente, pelo menos 1 ou 2 dessas, ou 3, tivessem uma estrutura para esse tipo de evento. A famosa arena multiuso, que você tem lá a O2, a arena lá de Londres, que é espetacular, onde o Guga ganhou, né, aquele Parque das Nações lá de Lisboa, que era uma arena multiuso. Sim. Quer dizer, todas as grandes cidades na Europa existem e, como você falou, utilizam esse espaço com várias atividades, um calendário bem colocado, ganha dinheiro, e o tênis vai ter aí um lugar bom, porque se você chegar a top 10, Marcelo, nós vamos precisar de um estádio. Meu Deus, agora imagina, São Paulo, né, onde nós nascemos, eu e você nascemos e moramos a vida inteira, não tem um ginásio com uma capacidade, né, para você fazer um negócio desse. Eu fui ver os bastidores, tá, quando o Brasil jogou contra a Alemanha. Olha, tiveram que... os vestiários, porque quando um torneio desse, você tem um nível de exigência que a ITF te envia, é uma bíblia, né? Você tem que seguir aquilo à risca. O que os organizadores tiveram que fazer, né? O Della, o Camargo, o meu filho deles que estava envolvido na organização, o que eles tiveram de improvisar, até vidraça no vestiário, tinha que chamar vidraceira para colocar, até água quente tinha que arrumar. Ou seja, um ginásio num dos melhores bairros de São Paulo, mas está ali, na base do puxadinho e do improviso. Sim. E sem estacionamento. Imagina um negócio desse. Que é a pior parte, sem dúvida. Imagina um negócio desse. Não é? Marcelo Meyer, quero agradecer demais a tua presença aqui no podcast Tênis Brasil e ficamos aí na torcida para que dias ainda melhores virão por aí. E vamos torcer, né? Amanhã temos Bia, né? Acho que hoje à noite, né? Isso. Estamos falando aqui numa segunda-feira, não é? Não sei quando você vai... Quando vai ao ar aqui... Vai no ar já, é nesta segunda-feira mesmo, Marcelo. Ah, beleza. Então a Bia, pelo que eu estou vendo, né, porque está chovendo também, está mudando um pouco, ela deve jogar hoje pelas 9 da noite. Isso. Né? E o João Fonseca, se eu não me engano, ainda um pouco mais tarde. Amanhã cedinho. Amanhã às 7h30 da manhã. E torcer para não chover, os jogos também não serem muito longos, senão o João Fonseca acaba entrando na quadra amanhã meio-dia. Você nunca sabe. É isso aí. Obrigado, Marcelo. Valeu, Zé. Abração. E dentro deste assunto tão importante que o podcast Tênis Brasil está abordando nesta semana, preciso conversar com Eduardo Catarino Gordilho, Duda. Duda que foi um grande jogador de expressão no tênis brasileiro, principalmente nas categorias juvenis. Depois
deu um salto, passou a ser presidente da Federação Baiana de Tênis e agora, final do ano, foi eleita na diretoria como vice-presidente da Confederação Brasileira de Tênis, que vai tomar posse agora em março. Com a apresentação toda, Duda, eu quero primeiro parabenizar você, o presidente Alexandre Farias, por essa nova incumbência, por essa meta que vocês têm aí à frente do tênis brasileiro e desejar aí já de cara muito sucesso para vocês. Obrigado, Zé, amigo de longa data, né, desde os torneios de Banco Econômico. Pois é. Né, você já vinha cobrir aqui os torneios e muito feliz e entusiasmado com essa nova função, essa nova oportunidade aí que o tênis está me dando, né? De poder retribuir um pouco de tudo que o tênis me ofereceu. Realmente foram 8 anos aqui na Federação Baiana de Tênis e que agora aceitamos esse novo desafio e poder dar continuidade aí ao grande trabalho que a gestão do Vestrup fez. Sem dúvida, Duda. O que nós estamos... Eu estou particularmente preocupado, e até por isso que eu coloquei esse tema no podcast dessa semana, é que se a gente vai conseguir, desta vez, aproveitar bem essa onda tão positiva que o tênis brasileiro está vivendo, né? Já vem vivendo há 2 anos com a Bia, aparecendo essa garotada toda, Naná, Vitória, Guto, Miguel, vários outros jogadores despontando, e agora esse grande, né? O Thiago Wilde, afinal das contas, teve um top 100 de peso, o Thiago Monteiro, mas toda esse holofote em cima do João Fonseca, né? Ele está em todas as mídias, está na Globo, está em todos os jornais, está realmente trazendo uma audiência grande para o tênis, e eu acho que nós não podemos desperdiçar esse momento como aconteceu lá atrás com o Guga, que aliás você viveu bem aquele período, né? Sim. Então, o que é que nós podemos fazer para já planejar e pensar no que fazer para aproveitar esse grande momento? Zé, eu acho que o cenário do tênis brasileiro atual é um pouco diferente de 30 anos atrás, quando o Guga realmente despontou. Tirando um pouco da minha breve carreira, eu me lembro que até 15 anos eu tinha um treinamento extremamente amador ainda, né? Então, o que eu vejo ao longo desses anos é que o tênis brasileiro, os próprios treinadores, isso uma grande conquista do Departamento de Capacitação também, que desde 2005 vem implantando cursos pelo Brasil. Eu acho que a capacitação os treinadores hoje em dia já vem com uma bagagem muito mais forte, né? Eu já vejo os nossos tenistas desde os 10 anos de idade sendo bem acompanhados, bem instruídos, e isso vai dando uma bagagem muito forte, tanto tecnicamente como taticamente, né? Então, eu vejo uma formação muito mais sólida no tênis brasileiro, tá? Então, tá começando a brotar esses resultados, esses meninos aí, Fonseca hoje liderados por Fonseca, mas com certeza o Fonseca olhou bastante para o Thiago Monteiro, o Belucci, esses expoentes já estão há mais tempo aí para chegar onde ele está, né? O tênis feminino com a Bia já há uns 2, 3 anos também nesse boom. Olha aí, já aparecendo a Vitória, a Naná, e dentre outras, né? Eu tenho certeza que o tênis brasileiro vai estar mais preparado para um novo boom que está por vir. Duda, eu sinto 2 problemas no tênis brasileiro. Falando do tênis amador, no tênis social, eu acho que nós ainda temos muito pouca quadra pública no Brasil. A gente, até no Tênis Brasil, nós temos lá uma página que contabiliza sempre as quadras públicas, até com a ajuda muito dos internautas. Nós temos 414 quadras públicas registradas, né, o que no tamanho do Brasil é extremamente pequeno, né? Até em Salvador existe, né, quadras públicas também aí, né, na Orla, mas muito espalhadas, não existe uma estrutura realmente aproveitável. E eu acho que esse seria um primeiro grande impulso para o tênis brasileiro, a tentar de alguma forma fazer parcerias aí com prefeituras, com o governo do estado, com entidades, com centros esportivos, para a gente ampliar a questão da quadra pública para ter o acesso, né? Quer dizer, não estou nem falando de tênis competitivo, porque aí eu quero pensando mais na área social, né? E no tênis competitivo, eu penso, e queria saber o que você acha, na questão dos centros nacionais, ou de treinamento, ou regionais de treinamento, tipo que a Itália fez com enorme sucesso. O que vocês pensam a respeito dessas situações? Não, Zé,
eu já venho aqui na Bahia tentando levantar essa bandeira de construção de quadras públicas, né? Já pelo interior, a gente já tem aí prometida pelo menos umas 4 quadras em cidades do interior, né, que está em andamento. Eu concordo com você plenamente que a gente tem que encontrar esse caminho de popularizar mais o tênis, né? E a construção de quadras é um caminho. Hoje você mencionou aí, a Salvador tem apenas 4 quadras públicas, 5, né, aliás, e hoje virou um grande celeiro de professores aqui de Salvador. Muitos professores estão saindo dessas quadras públicas, né? Então, você vê a importância que esse tema tem. Eu acho que também, complementando essa sua colocação, o tênis nas escolas também é um ponto que a gente vai entrar, com certeza, com bastante força, né? Já temos uns projetos em andamento e, com certeza, vai ser um dos focos principais aí dessa gestão. Quanto aos centros de treinamento, você vê alguma chance disso acontecer? Isso são importantes? Ou é uma coisa ainda, pela extensão do Brasil, uma coisa que tem que se pensar melhor, mensurar melhor, Dudan? Pois eu tenho que ter muito cuidado de falar nesse tema, porque às vezes eu tenho que entender tudo o que está acontecendo, se já tem alguma coisa em vista, conversar com os players que estão já no mercado. Sim. Eu acho importante, só não sei se nós estamos preparados para ter esses centros, né? Em termos de treinadores que queiram abraçar essa ideia, de treinadores que queiram liberar seus jogadores para passar para esses centros. Mas eu acho que é um caminho interessante. Talvez a gente consiga... Tem algumas ideias, né? Não sei se é cedo ainda falar, mas eu acho que encontrar um sistema híbrido de encontros, de uma integração maior das equipes atuais hoje seja um caminho principal antes de realmente abrir centros pelo Brasil. Eu gosto muito dos encontros que possam juntar ali os X melhores para passar uma semana junto. Às vezes eu entendo que às vezes é mais importante do que qualquer competição essa integração. Você sabe que eu sempre defendi, Duda, uma ideia de que a Confederação não devia criar centros de treinamento e sim aproveitar o que já existe, porque nós temos no mínimo um grande centro de treinamento em qualquer ponto do Brasil. Você tem em Porto Alegre, você tem no Rio, você tem em Salvador, você tem obviamente em São Paulo, você tem em Curitiba, você tem espalhados pelo Brasil vários centros de treinamentos regionais, iniciativas obviamente privadas, mas que poderiam parcerizar com a Confederação. Ou seja, não precisa gastar dinheiro para construir, porque eles já existem, já tem uma estrutura pronta, e precisaria apenas fazer um aporte ou uma supervisão de jogadores, indicar jogadores, levar jogadores, supervisionar o trabalho. Eu acho que isso rende mais e custa menos, né? Eu tenho conversado já com vários colegas, treinadores, colhendo sugestões, ideias, e tenho a certeza que vamos ter um olhar muito cuidadoso para esse tema da formação e acompanhamento do tênis infanto juvenil, que eu entendo que é a grande base. A gente tem que ter muitos para no filtro surgirem o máximo possível. Mas é um pedido meu para o presidente Farias, para o futuro presidente Farias, de estar bem perto e dar continuidade, né? Eu vejo o trabalho, o tênis feminino mesmo está tendo um trabalho bem legal, liderado pelo nosso capitão Peniza, né? Estão tendo encontros, estão tendo um intercâmbio legal de ideias com os treinadores, com as novas atletas, e eu acho que começando por aí a gente vai criar e fortalecer o tênis brasileiro. A questão de calendário, o calendário profissional juvenil, acho que é um outro ponto que precisa ser reestudado, né, na minha opinião. Eu acho que o Brasil está bem servido, mas pode melhorar isso, né? Eu esperava, por exemplo, um boom no calendário do tênis feminino depois do surgimento da Bia, com o sucesso da Bia, e eu acho que acabou não sendo tanto quanto eu imaginava, né? Então eu acredito que seja um ponto também importante para se pensar, né? Zé, infelizmente, assim, eu não tenho esses números comigo,
mas ouvindo sempre o presidente Westrup falar, a premiação e a quantidade de torneios femininos, se não está igual, está bem próximo aos masculinos. Eu acho que, principalmente com os patrocinadores aí, a Engie está bem próxima do tênis feminino. Tem acontecido alguns torneios. Aqui na Bahia mesmo sediamos, em Feira de Santana, um W60, né? Até a Laura ganhou. E esse é outro ponto que eu acho que foi uma grande virtude aí da gestão do presidente Westrup, não só aqui no Brasil, como na América do Sul, o aumento de torneios do nível M15, M25 e Challenger. Os atletas sul-americanos estão viajando muito pouco para a Europa, né? Sempre está tendo torneio aqui local. Então, eu acho que já deu um bom avanço o tênis feminino. Eu acho que agora, sem números aqui, eu não consigo mensurar, não. Uhum. Mas você tocou num ponto que eu achei importante e eu elogiei muito a época, foi justamente esse calendário que interiorizou um pouco mais o tênis, como o caso de Feira de Santana, como o caso de levar o tênis para outros lugares. Nós estamos tendo um challenge, por exemplo, agora, no começo do ano, em Piracicaba, quer dizer, levar para outros centros, sair das grandes capitais, dos grandes centros, e levar para o interior dos estados, né? Eu acho que isso é um trabalho que seria muito bem-vindo, né? Quer dizer, já está sendo feito e se poderia melhorar, né? Você sabe que quando eu assumi a Federação Baiana, foi um dos meus grandes desafios, foi realmente interiorizar, né? Eu acho que a federação, qualquer federação, tem um dever de não só organizar torneios, e talvez não tenha nem seja seu papel principal organizar, mas de fomentar e divulgar por todo o estado. Hoje eu largo 8 anos de gestão com um calendário extremamente robusto no interior. No beach tênis também, legal. Temos quase 2 etapas a menos do que a região metropolitana, então espalhada pelo interior, né? No tênis nós tivemos 4 etapas esse ano, a cada ano aumentando. Então eu acho de extrema importância, é um público carente e também formador de grandes atletas, que infelizmente tem que migrar para os grandes centros, né, para as grandes capitais, para seguir carreira. Mas eu acho que é um caminho bem interessante, sim, essa interiorização por todo o país do tênis e beach tênis. E ao mesmo tempo leva, né, para essas praças jogadores internacionais, jogadores de alto nível, quer dizer, você motiva a molecada, motiva todo mundo, pode fazer um festival ali com a molecada ou um festival escolar ao mesmo tempo. Tudo isso dá para integrar e dar um up na questão. Eu pude acompanhar de perto aqui a semana, não só da Laura, na época a capitã Roberta Busagli trouxe toda a equipe para treinar aqui uma semana antes. Houve uma integração com a cidade, com a academia, e ela, infelizmente, terminou sendo campeã. Houve uma identificação muito grande entre ela e o público de Feira de Santana, que desde o Qualifies encheu, prestigiou os jogos. E isso todas as jogadoras iam comigo, que era muito difícil ver isso, né? Um Qualify com público cheio, né? Então, foi uma semana aqui, e imagino que para a Laura em particular, foi uma semana para nunca esquecer. Sem dúvida alguma. Eduardo Catarino Gordilho, quero agradecer demais a sua presença aqui no podcast Tênis Brasil e repetir meus votos de que vocês, a partir de março, junto com o presidente Alexandre Farias, tomem aí as rédeas do tênis brasileiro com boas ideias, grandes projetos e nós sempre avancemos. Obrigado e um grande abraço para você. Zé, muito obrigado aí, um grande abraço e estaremos juntos aí com o desenvolvimento do tênis no Brasil. E quando a gente conversa sobre trabalho no tênis brasileiro, temos que falar com os tenistas, pessoal que teve em quadra e sofreu, lutou, batalhou por suas carreiras. Então, nada melhor do que conversar aqui com Vanessa Menga, que teve uma carreira extraordinária, hoje até experimentando a área de comentarista na N Sports, né, Vanessa Menga? Muito obrigado pela tua presença aqui no podcast. Obrigada a você, é sempre um prazer, principalmente a gente poder falar de tênis, né, que está muito em alta no Brasil, somos muito bem representados no mundo
A gente tem o exemplo aí do Australia Open, então é um prazer. Obrigada pelo convite, Dalcin. Imagina, Vini. Vamos lá. Estamos aí num grande momento para o tênis brasileiro, né? Bia já há 2 anos no top 20, conquistando alguns resultados importantes, chegou 2 vezes ao top 10. Temos aí as garotas surgindo, Naná, Vitória, o próprio Guto Miguel, quer dizer, uma esperança de uma novíssima geração. E temos muito mais ainda agora essa visibilidade toda, essa vitrine dada ao João Fonseca, em função, obviamente, dos grandes resultados e do potencial que ele demonstra, né? Então, o nosso papo aqui do podcast, Vanessa, é como é que nós podemos aproveitar esse grande momento? Porque a gente deixou escapar isso na era Guga, né? Quer dizer, aproveitamos, vamos dizer assim, muito pouco do que poderíamos ter aproveitado. E eu acho que agora, com o tempo e que estamos prevendo aí uma situação, temos que nos estruturar melhor, você não acha? Sem dúvida. Assim, é fato, né? O que a gente vê no circuito hoje, a visibilidade do tênis comparado aí quando eu jogava, vou falar na época, mas na época, enfim, quando eu jogava, a gente hoje tem uma visibilidade maior. Então o tênis hoje, fora quadra, ele está muito mais comercial, o que isso ajuda esse boom, principalmente do tênis, né? Então as empresas estão investindo mais em promessas, em jogadores bons, e a gente tem que aproveitar. A forma como aproveitar isso em massa, né? Até porque eu faço parte do Atletas pelo Brasil, junto com Raíra, Ana Moser, e a gente, desde o início, a gente aposta e confirma que é muito importante ter o tênis desde a formação nas escolas, seja escolas públicas, escolas particulares, parques, né? É o que a gente vê lá fora. E aí daí podem surgir mais João, mais Bias. Então esse é o princípio de tudo, né? Então, falando um pouquinho aqui, né, Dalcin, da Bia, é o que eu volto a falar, porque a imprensa sempre é um pouco crítica. A Bia é um fenômeno feminino, que o que ela fez pelo Brasil e o que ainda ela vai fazer, nenhuma mulher fez na história, né? Nem nós que jogamos, né? Lógico, a Maria Esther Bueno fez na época dela, mas hoje é uma outra era, uma competitividade muito maior. Então, assim, a gente tem que agradecer a Bia por nos representar com muito orgulho. Acho que isso é o princípio. E, assim, que o tênis é uma montanha-russa. Então, e muito, né? Meu pai me ensinou isso, que o tênis é um esporte de perdedor. Por quê? Porque você pode vencer um campeonato numa semana, onde você venceu ali 5 jogos, e só essa pessoa vai ser a campeã. De uma chave de 32, que é uma chave pequena, só um é campeão. Os outros são perdedores, mesmo quem chegou na final. E mesmo você sendo campeã na semana seguinte, você pode perder, né? Então é uma montanha-russa. E uma coisa que eu falo, e eu conversei muito com a Bia, no momento que você entra na quadra, por mais que ela tenha um ranking top 20 e a outra tenha um ranking top 200, é 0-0. Aquela jogadora que conseguir desempenhar o seu melhor tênis naquele momento que vai vencer o jogo. Então, assim, eu falo isso e falo para todos e afirmo isso, que as pessoas precisam... o brasileiro, né? O brasileiro é muito imediatista. Então, eles só querem ver o jogador no top. E não é assim, né? Não só tem a Bia, tem milhões de jogadoras, né? A gente sabe quanto o tênis está competitivo. E falando um pouquinho do João, eu, em conversa há 1 ano atrás, antes do João se desempenhar tão bem no Rio Open, tinha a possibilidade dele não investir na carreira profissional. E o primeiro plano dele era universitário. Sim. E aí vem um pouquinho do que você perguntou, porque eu falei com um dos investidores dele, e falei, não, o tênis faz parte da vida dele, estudar você pode estudar depois. Por quê? Porque eu falo isso porque no meu tempo, o meu plano A, B, C e D, E, F, G, era ser número 1 do mundo. Não fui, nem cheguei perto, né? Fui 69 de dupla, 160 de simples, mas o meu plano Z era ir para uma universidade. Né? Então, assim, se você tem esse talento, você tem que investir naquilo, né? Os estudos podem vir depois. Lógico, focar com um bom trabalho, não ter um excesso de torneios, né? E ele é um menino que vai ser número 1 do mundo. Ele vai entrar entre os top 10, com certeza, porque o tênis dele é muito fluido, ele tem um físico muito bom, ele tem uma cabeça muito bom, ele tem a família e uma estrutura boa. Então, tudo isso ajuda.
E aí, Dalcin, de tudo isso, que como você falou, tem as mulheres, as meninas, a Luísa Stefani, uma duplista maravilhosa, que fez muito, as meninas, a Naná, que tem uma bola fortíssima, que pode jogar muito, sendo bem trabalhada aí nessa estrutura para poder, né? Porque você joga o juvenil é uma coisa, quando você vai jogar o profissional é outra história, né? Então, respondendo a sua pergunta, como eu já falei, nessa estrutura toda em massa, que é muito importante, que o Atletas pelo Brasil faz muito isso, em colocar o tênis nas escolas, acho que isso a gente vai conseguir aproveitar o boom, e ter esses exemplos maravilhosos para te dar força. Então as meninas que estão aí, como a Naná, a Vitória, ter esse objetivo. Peraí, ela chegou lá, então se eu me dedicar, não 100%, 110%, eu posso chegar lá, né? Então, sabe, assim, uma coisa que me perturbou, vamos dizer assim, Vanessa, é que nós estamos aí com uma grande fase da Bia há 2 anos, não é de agora. A Bia sempre teve um grande potencial, se fixou ali a partir de 2022, então nós estamos em 2 anos em Bia, e eu não consegui ver uma ação real da estrutura do tênis brasileiro, por exemplo, para captar mulheres para o tênis, as meninas para o tênis. Então nós não tivemos um calendário extremamente pequeno de torneios femininos do Brasil no último ano. Deveria ter tido um monte. Deveria ter tido uma grande campanha de incentivo, uma facilitação para colocar as meninas, as estudantes, as jovens para a quadra. Quer dizer, e eu não vi acontecer isso. E eu ainda estou esperando que isso aconteça, sabe? E isso é que me preocupa. A gente está esperando desde 1998, quando eu jogava, 99. Então, isso é, sem dúvida, uma deficiência no Brasil, na América do Sul. Tanto que quando eu joguei, até tinha um circuito na América do Sul que envolvia Brasil, Argentina, todos os torneios profissionais. E precisa ter um calendário, o que é muito diferente, porque é escasso, e na América do Norte tem toda semana, né? E a diferença um pouquinho do tênis masculino para o circuito feminino é que no masculino tem um número maior de torneios, né? Sim. Até no Brasil. Então, assim, sem dúvida, falta esse investimento, com certeza, e de ter um calendário. Então, muitos falam assim, mas para as brasileiras jogarem bem, precisa ter só um torneio para não vir mais gente. Não, que isso. Se você joga bem, tendo um circuito que venha jogadoras fortes, você vai bem, entendeu? Então, assim, é um nível. A gente sabe que hoje o nível competitivo, ele está muito alto. Então, se você é uma jogadora, como o João, que jogou no Rio Open, é uma jogadora que quer isso para sua carreira, você se empenha 110%, você joga muito bem, além de talento, dedicação, determinação, resiliência, um circuito forte, você vai desempenhar o seu melhor tênis, entendeu? Claro. Então, assim, tem esses dois lados. Lógico, existe a falta de torneio, mas a jogadora que quer jogar e se dedicar e ser número 1 do mundo, vai se destacar. Dalcin, o que eu vi hoje, por uma experiência, há 2 anos atrás, eu treinei aqui em Jundiaí, a Helena Rocha, 2 anos, levei ela para jogar os torneios profissionais no Brasil, que teve o circuito que o Tato e o Ricardo fizeram, na Hípica, em São Paulo, passou Qualify, jogou os torneios à chave, né? E muita conversa ali das meninas que estavam jogando o ITF, que são os torneios de início, elas não tinham esse plano A, B, C e D, igual eu tinha, de ser número 1 do mundo. O plano dela o plano A já era ir para uma universidade. Então, assim, tudo bem, existe aí uma deficiência da nossa organização de ter mais torneios no Brasil, sem dúvida. Mas eu não sei se as meninas, os jogadores, né, eu tenho menos contato com os homens, mas se elas têm essa vontade, sabe? Também hoje existem estudos, né, de que se você não chegar a um determinado, se você não estiver entre os 100 do mundo, entre os 200 do mundo, você não vai conseguir se sustentar, não vai ser uma carreira, né? Sim. Existe todo esse estudo, que na minha época não tinha, né? A gente dependia muito de patrocínio e não visualizava isso. Então, beleza, então eu sei que eu não vou chegar entre as 200 do mundo, então peraí, então eu vou para uma universidade. Mas eu penso diferente, desculpa, sabe? Não é assim que você tem que pensar. Você nem tentou. Você tem que tentar. Né? Até porque a gente está falando de meninas com 17 anos, 16, 17 anos, que tem muito ainda para jogar. E a evasão no feminino é maior, né, Vanessa?
quando chega nessa última idade, 16 para 18 anos, a evasão costuma ser maior, né? Sim, assim, precisa ter uma resiliência. Eu vejo que falta, sabe? E eu falo assim para essas meninas, para essa garotada, para as meninas, hoje em dia, a facilidade que nós temos com a tecnologia, tá com saudade, liga para casa no vídeo, né? Antes eu tinha que mandar fax, e-mail. Ou telefonar gastando rios de dinheiro, né? Então, assim, existe um gasto, é difícil, existe um gasto no circuito todo, feminino e masculino, tá? Tanto que eu ia para a Europa com passagem de ida, sem passagem de volta. Você lembra? Viagens com Gica, de 3 meses na Europa para aproveitar a passagem. Passamos 3 meses, não ficamos em um hotel, não pegamos um táxi. Era tudo ônibus, trem, metrô, hostal, pensão. E é isso que o tenista tem que fazer, né? Assim, não dá para viajar na facilidade. É difícil a vida de um tenista, é difícil. Bem que o meu técnico, o meu preparador físico na Espanha falava, você tem que suar sangue. E a escola europeia não é diferente, entendeu? Então, assim, primeiro, como podemos aproveitar esse momento? Precisamos ter a mentalidade fortíssima. O brasileiro precisa. Não é que eu sou uma pessoa fria. Eu falava assim, por que eu joguei a maioria dos meus torneios e os meus melhores resultados foram com parceiras europeias? Porque a mentalidade é mais forte. Sem dúvida. Então, assim, beleza, eu tenho saudade de casa, mas usa a estrutura da sua família para te dar força para você segurar o circuito profissional lá fora. Mas hoje em dia, não. É muito difícil, não dá, não consigo, na segunda semana desiste, na Europa, vou fazer faculdade. Você nem tentou, né? Claro. Passei 3 meses para conquistar o meu primeiro ranking profissional. Então, assim, estou sendo crítica. E assim, e se a gente não mudar a mentalidade, não só das organizações, mas das nossas jogadoras, treinadores, a gente não vai aproveitar esse boom. Porque nós temos talentos. O brasileiro, ele é talentoso. Olha o exemplo do futebol. Sim. E por que não no tênis? Temos muitos talentos. João Fonseca, Naná, Vitória. Temos outros, vários talentos aí. O Guga foi um exemplo disso. Só que o Guga foi 1 de milhões. Sim. Né? E podemos ter de milhões 10, 15. Vanessa, para a gente fechar, me conta mais um pouquinho só como é que você trabalha nas escolas que vocês fazem, porque eu acho que esse é uma coisa extremamente importante. Claro que estrutura escolar no Brasil também é um problema, por exemplo, a gente fala escola pública, né? Mas como é que vocês fazem o tênis introduzir nas escolas? Como é que você fez esse trabalho? Então, assim, na verdade, o Atletas pelo Brasil, ele faz muito o advocacy, né? Onde a nossa força, por nós termos sido atletas olímpicos, nomes, né, como Raí, Hortência, Ana Moser. Então, a gente trabalha muito direto no Ministério, com aprovações de leis, né, exigências de que, parte do princípio de que existe uma exigência de ter o esporte nas escolas, né, porque a primeira coisa que a criança faz é pedir dispensa para fazer educação física, né. É verdade. A minha maior briga na escola da Maria, né, tudo bem que a Maria é um caso à parte, né, joga futebol, treina todos os dias, ela queria ter educação física todos os dias. Então a minha maior briga é isso, não dá para criança fazer atividade física 2 vezes por semana, menos de 1 hora, né? Então, assim, a gente poder, com a nossa força, o nosso conhecimento, o nosso nome, exigir, a princípio, que tenha isso, né, nas escolas, nos lugares públicos. A gente teve um exemplo há muitos anos atrás, que eu me lembro, que meu pai fez um torneio no Ibirapuera, lembra? Que construíram quadras de tênis. Acabou o torneio, o que eles fizeram com aquelas quadras? Virou pista de skate. Pois é. Então, não tem também essa consciência. Então, é isso, né? A gente fala, mas o tênis é elitizado. Hoje não é. Assim, não é que seja um dos mais baratos como o futebol, que você chuta uma bola, mas tem um melhor acesso, né? Claro, claro. Então, é uma conscientização que o Atletas pelo Brasil faz de mudar a educação no Brasil, né? Muito espelhado do que se faz lá fora. Então, é isso, assim, o princípio sempre é isso. Vanessa Menga, quero agradecer demais a tua presença aqui no podcast Tênis Brasil. De novo, parabenizar o teu ótimo trabalho. Você continua trabalhando firme, sempre muito atencioso ao tênis.
Vamos ficar de olho principalmente no João Fonseca, mas também nessa nova geração que vem vindo aí, né? Vamos, com certeza, né? E também eu queria fazer um convite, não sei se eu posso, claro, mas para que todos acompanhem aí a N Sports, né? Eu tô como comentarista, nós fizemos agora a United Cup, com jogos incríveis da Iga Swiatek, a Rybakina, Taylor Fritz, jogadores tops do mundo, e a gente vai ter muita competição aí durante o ano de 2025 para mostrar para vocês e que todos vocês acompanhem aí o melhor do tênis no mundo. Sem dúvida, o One Sports abriu um outro canal, um outro lado do tênis muito interessante, tu não precisa ficar vendo. Eu assisti muito United Cup, morri na madrugada, mas assisti bastante, também. Gostei muito mesmo. Podcast Tênis Brasil, com José Newton Dalcin.